Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de cálculo integral, eu vou apresentar para vocês a famosa desigualdade de Taylor-Lagrange, tá? Ela é uma desigualdade de importância capital. Vocês vão ver que eu vou apresentar um resultado usando ela, aplicando ela até que de uma maneira simples, né, para demonstrar um limite de uma sequência fundamental que vai enriquecer os nossos conhecimentos matemáticos no futuro, ok? E o vídeo de hoje também serve para dar utilidade para a última fórmula que eu demonstrei para vocês, que é a fórmula de Taylor com resto integral. Né? No último vídeo eu acabei só demonstrando ela por indução, era uma indução não muito complicada, com integração por partes, né? Para também aplicar o que a gente está aprendendo nessa série. E eu falei para vocês que ela por si só de utilidade no dia a dia não tem muito, além de, obviamente, ser uma base de demonstrações para outros utensílios mais poderosos, ok? Obviamente, a desigualdade de Taylor-Lagrange, junto com a fórmula de Taylor com resto integral, são sempre aproximações, ok? E essas aproximações a gente gosta de tentar limitar o erro, né? Então, o que eu falei para vocês na fórmula de Taylor com resto integral, a parte integral era para tentar aproximar o erro o máximo que a gente conseguir, e no caso a desigualdade de Taylor-Lagrange serve para a gente realmente afinar, né, e minimizar o máximo possível esse erro para a gente ter a aproximação mais aceitável possível, ok? Então a fórmula dá um pouquinho de medo, né, mas vocês vão ver que ela é facilmente demonstrável se a gente pegar o resultado do último vídeo. Então, obviamente, f tem que ser de classe Cn mais 1, né? Então ela tem que ser derivável n mais uma vezes e a derivada n mais uma ésima tem que ser contínua, ok? E a gente vai, no caso o teorema diz que temos um m que vai ser o supremo da derivada n mais um ésima da nossa função, né? Obviamente com t que pertence entre a e b, porque a gente tem que sempre trabalhar no intervalo, ok? Então o m aqui serve também para facilitar a nossa escrita da fórmula, e aí temos essa desigualdade. Vocês têm duas formas de ver ela, né? Ou vocês veem dessa forma que é a forma mais utilizada, né? Então a gente majora o valor absoluto, né, dessa diferença, então f de b menos essa soma aqui, com derivada késima, b menos k com k fatorial, né? Ou vocês enquadram, né, sem utilizar o valor absoluto, então vamos ter o menos m, né, e um m, ou um mínimo e um máximo, né? Então vamos ter um ínfimo ou um supremo aqui, pouco importa. Eu vou apresentar essa forma porque é a forma mais utilizada, no caso, e também é mais fácil de demonstrar. Bom, a outra é só uma consequência. Ok? Então, para demonstrar isso, vocês vão ver que é bem simples, é só sair da fórmula de Taylor com resto integral, né? Então, vocês sabem que a fórmula de Taylor com resto integral é f de b igual a essa soma aqui mais o resto integral. Então, eu já vou passar essa soma para o outro lado, então vamos ter o nosso f de b menos essa soma, ok? Então, vamos ter f de b menos a soma de k igual a zero a n da derivada késima de f avaliada em a, vezes b menos a, potência k, sobre k fatorial, ok? E vocês sabem que isso vai ser igual a integral, né? Se eu passei do outro lado, vai ser igual a integral de a b de b menos t, potência n, sobre n fatorial, vezes a derivada n mais uma ésima de f avaliada em t dt. Ok? Então aqui basicamente eu peguei a fórmula de Taylor com o resto integral e eu passei essa somatória para o outro lado. Né? A fórmula diz aqui f de b igual a essa somatória mais a integral, eu só passei aqui, né? Para vocês reconhecerem esse termo aqui. O negócio agora é majorar isso, utilizando esse resultado. Primeiramente a gente vê que o nosso resultado tem um valor absoluto. Então vamos aplicar o valor absoluto dos dois lados, a gente pode fazer isso. Ok? Então vamos ter o nosso valor absoluto aqui, nosso valor absoluto aqui, e nosso valor absoluto aqui, né? Então a gente tem uma igualdade de valores absolutos, ok? Só que agora a gente tem uma majoração. Então, se vocês pensam em majorar e valor absoluto, vocês têm que pensar automaticamente na desigualdade triangular, ok? Então eu demonstrei um vídeo da desigualdade triangular. Então vamos ter que f de b menos a somatória, né? Então o mais chato dessa prova realmente é reescrever linha por linha. Então f de k aqui, b menos a potência k sobre k fatorial, ok? De acordo com a desigualdade triangular, vocês sabem que o valor absoluto da integral é menor do que a integral do valor absoluto, ok? Então eu vou fazer o valor absoluto de todos esses termos aqui. Obviamente, t ele pertence entre a e b, então vocês sabem que b menos t vai ser sempre positivo ou nulo, né? N fatorial é sempre positivo, potência n é sempre positivo.
Então o valor absoluto vai ser a mesma coisa, então a gente pode tirar o valor absoluto disso, então só manter o valor absoluto nessa função aqui derivada n mais uma esma, ok? Então vai ser inferior ou igual à integral de a b, ok? Então de b menos t potência n sobre n fatorial vezes o valor absoluto da derivada n mais um esma de f em t, ok? Agora, vocês sabem que isso daqui, né, é o valor absoluto, então vai ser, a gente pode considerar isso como um supremo, ok? Então você sabe que o supremo de t que pertence a A e B vai ser disso daqui. Então a gente pode dizer, né, que m, quando não a gente não está falando de supremo, mas de n mais um, a gente pode denominar isso como m de n mais um, beleza? Então vai ser o nosso valor aqui. Então a gente vai ter nosso f de b menos o somatório de k igual a zero a n, a derivada de k, a, então b menos a potência k sobre nosso k fatorial. Ok? Isso aqui vai ser inferior ou igual, então, a nossa integral de a b de b menos t n sobre n fatorial vezes o nosso m de n mais um dt. Beleza? Então agora a gente vai calcular essa integral, porque isso daqui não depende de mais de t, né? A gente disse que isso é uma constante, então ele não depende mais de t, então ele vai sair. Então agora a gente vai integrar b menos t potência n sobre n fatorial. Então n fatorial vai sair, então vai descer um n mais 1 aqui quando a gente calcular esse integral, então vamos ter um n mais 1 fatorial, mesmo cálculo feito no vídeo anterior de cálculo integral. Então depois dessa integral feita, vamos ter então m de n mais 1 vezes b menos a potência n mais 1, né, porque vai aumentar uma potência quando a gente integrar, sobre n mais 1 fatorial. Ok? Então a gente cai exatamente na nossa forma. Aqui eu tinha escrito m, obviamente vocês podem escrever m n mais 1, né? No caso eu anotei de duas maneiras diferentes, mas aqui é o mesmo m. Beleza? Então aqui temos a nossa desigualdade. Então realmente a técnica é sair da fórmula de Taylor com o resto integral, utilizar a desigualdade triangular e depois é só vocês entenderem o que significa isso, então qual que seria o nosso m aqui. Beleza? Então agora vocês podem se perguntar para que serve isso daqui. E justamente eu vou demonstrar o poder dessa desigualdade. Então agora vamos demonstrar um resultado capital em matemática, em análise, que provém dessa desigualdade, né? Obviamente existem diversas maneiras de demonstrar esse resultado, eu vou utilizar a desigualdade de Taylor-Lagrange, né? Então temos a nossa sequência aqui, então vocês sabem que sequências são simplesmente famílias que são indexadas com números reais, números naturais, né? E elas são ordenadas, etc. Então temos a nossa sequência, e a nossa sequência vai ser a soma de 1 sobre k fatorial, né? Então, obviamente, uma sequência que vai até n, então seria então 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, etc, etc, até mais 1 sobre n fatorial, ok? E eu quero estudar o limite dessa soma aqui, dessa sequência, ok? Então, obviamente, o limite quando n tende a mais infinito, né? E vocês vão ver que o resultado é impressionante, né? Caso você já conheça, vocês já tomaram um spoiler, caso vocês não conheçam, acompanhe o raciocínio, que vocês vão entender que o resultado é impressionante, mas ele não vem do nada, ok? Então a ideia aqui, e eu vou concordar com vocês, vocês têm que ter a visão, né? Não é naturalmente, então, obviamente, se vocês tiverem um exercício sobre esse limite, o exercício provavelmente vai ser bem guiado, tá? Porque para ter essa visão não é tão óbvio. A gente vai considerar a função exponencial de x, ok? Então a gente vai estudar exponencial de x, então f de x igual a exponencial de x, no intervalo 0 e 1, ok? Então o nosso a vai ser 0, o nosso b vai ser 1 e o nosso f de x vai ser exponencial de x. E a gente vai aplicar todas essas fórmulas aqui, beleza? Por que a gente pensa na exponencial de x? Porque a exponencial de x é a única função que quando a gente deriva ela, né, se a gente deriva, ela sempre vai se manter a mesma função, ok? Então vocês sabem que uma derivada késima de exponencial de x avaliada em zero sempre vai ser igual a 1, porque sempre é exponencial de x, ok? E vamos ter o nosso m de n mais 1, né, que vai ser então o supremo quando x pertence entre 0 e 1 de exponencial de x. Isso daqui vocês sabem que vai ser quando x valer 1, então vai ser exponencial. A nossa constante de Euler, o nosso e, ok? Então 2,7, etc.
Então você sabe que m de n mais 1 vai ser e, você sabe que para toda derivada avaliada em zero, isso daqui vai ser igual a 1, então no caso essa somatória aqui vai simplificar bastante, ok? Então vamos lá, então vamos ter f de b então f de 1 vai ficar, então eu vou anotar primeiro f de 1 e depois a gente vai traduzir, então vamos ter f de 1 menos a soma de k igual a zero a n, então de b menos a, então de 1 menos 0 potência k, a derivada késima de f avaliada em zero sobre k fatorial, ok? Isso daqui vai ser inferior ou igual ao nosso m de n mais 1, vezes b menos a, então 1 menos 0 potência n mais 1, sobre n mais 1 fatorial, ok? Então f de 1 vai ser exponencial de 1, então é a nossa constante de Euler, então vai ficar exponencial, menos, então 1 menos 0 fica 1, 1 potência k sempre vai ficar 1, vocês sabem que a derivada késima avaliada em zero é sempre 1, ok? Então vamos ter a soma de 1 sobre k fatorial, que é a soma, né, a nossa sequência, o n aqui. Então vamos ter a soma de k igual a zero a n de 1 sobre k fatorial, ok? Isso daqui vai ser inferior ou igual ao quê? Então 1 menos 0 é 1 sobre potência n mais 1 sempre vai ser 1. M de n mais 1 é e, né, a nossa constante Euler, então vamos ter e sobre n mais 1 fatorial, ok? Então aqui vocês reconhecem, simplesmente, valor absoluto de e menos o n inferior ou igual a exponencial de n mais 1 fatorial, beleza? Então aqui, né, temos um resultado muito interessante, por quê? Porque se a gente majora o valor absoluto, isso quer dizer que a gente pode enquadrar esse resultado, então vamos ter que menos e sobre n mais 1 fatorial é inferior ou igual a e menos o n, da nossa sequência o n aqui que eu noto entre parênteses, que vai ser inferior ou igual a e sobre n mais 1 fatorial. A gente pega o limite nos três, né? Então a gente vai utilizar um teorema do confronto. Então vocês sabem que n, a fatorial, vai levar em cima de e no caso e nesse caso é uma constante, então a gente nem entra no mérito de quem é mais forte. N vai tender a mais infinito aqui, então isso daqui tende a zero, isso daqui tende a zero. Então temos que o limite, quando n tende a mais infinito, de e menos a nossa sequência o n, então menos a nossa sequência o n, vai ser igual a zero de acordo com o teorema do confronto. Então isso daqui implica que o limite, quando n tende a mais infinito da sequência un, vai ser igual à exponencial de 1, no caso a nossa constante de Euler. Então, um resultado que é muito impressionante, de importância capital, que diz que a soma dos inversos, pegando o fatorial no denominador, então 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial, etc, 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 vai tender à constante de Euler. O que é um resultado impressionante, é um resultado que eu gosto bastante. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então desigualdade de Taylor-Lagrange, muito importante. Tá? É uma desigualdade que pode dar medo, mas ela não é tão complicada. Vocês viram que é só você selecionar o bom intervalo, umas funções que funcionam bem, e as coisas acabam funcionando bem de boa. Ok? Então a gente se vê para os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido.